Salve, meus amigos! Boa tarde ou boa noite, né, para toda essa nação rubro-negra. Sejam bem-vindos aí a mais uma live informativa. Espero que o final de semana de toda a nação esteja sendo um final de semana tranquilo, um final de semana aí que você possa estar junto com seus amigos, seus familiares, mas é um final de semana animador para o torcedor rubro-negro que está tendo muitas informações positivas e a gente aparece aqui para trazer todas essas notícias para vocês em tempo real. Primeiro, sobre o Mundial de Clube. Segundo, sobre o mercado da bola, De La Cruz, Léo Ortiz, Gustavo Scarpa, Eric Pulgar e outras informações a mais. Então, assim, tem muita coisa. Peço para você que está chegando, amassa o like, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, ativa o sininho e compartilhe. Lembrando que amanhã, segunda-feira, 11h40 da manhã, estou aqui ao vivo na nossa programação normal para trazer aí essas notícias do Flamengo que a gente está sempre buscando para ir atrás e para manter vocês aí, obviamente, bem informados, tá bom? Antes de mais nada, só parabenizar aqui bem rápido, o Sub-16 do Flamengo, a garotada ali, a molecada, foi campeão mais uma vez, bicampeão da Adidas Cup, né, um torneio organizado em cima ali, inclusive, do São Paulo, ganhou de 2-0, então a base do Flamengo sempre vai aí figurando dentre os destaques, né, com uma certa frequência, e parabenizar também o futebol feminino. A Mariana, capitã do time, estava muito emocionada porque elas ganharam pela primeira vez a Copinha Feminina nessa temporada de 2023 em cima do Botafogo, nosso rival. Então, parabenizar também as meninas aí. Muito sucesso para a base do Flamengo, muito sucesso para a parte feminina e, obviamente, para a parte masculina, que é um dos nossos alvos aqui do canal Visão Rubro-Negra, tá bom? Sobre o Mundial de Clubes, a FIFA hoje ela divulgou e já passou nas redes sociais como vai funcionar os compromissos marcados para 2025. Vai ter 32 equipes, um formato basicamente como se fosse um Mundial, um Mundial de Clubes, só que mais robusto, padrão Copa do Mundo. Deve se iniciar no dia 15 de junho de 2025, no meio da temporada, até dia 13 de julho. O que eles vão favorecer? Vão favorecer as equipes no mercado europeu, porque equipes brasileiras e sul-americanas, de maneira geral, não vão ser favorecidas. Justamente, né? Justamente porque a gente está observando que é um calendário muito apertado, já vai ter muita competição, e o Flamengo, Palmeiras, Fluminense e outras equipes vai ter que estar, no mínimo, um mês aí disputando esse Mundial. Então, ele vai funcionar lá nos Estados Unidos, vai ter também os campeões de torneios continentais, e a classificação vai ser via ranking ali na entidade da FIFA, tá? Importante pontuar para vocês o seguinte: a chave ela vai ter 8 grupos de 4 equipes, tipo uma Copa do Mundo mesmo, 8 grupos de 4 equipes. O melhor classificado de cada grupo passa para a próxima fase. Então, não existe o segundo melhor, o terceiro melhor. Só o primeiro colocado. Aí vai para a próxima fase, que inicia o mata-mata desse super mundial, até ter os 2 finalistas, tá? Vamos ver, né, como é que o Flamengo vai chegar até lá. Claro, tem um 2024 inteiro pela frente, tem muita coisa que a diretoria precisa agir, ainda mais num ano de eleição. A gente sabe que a diretoria também está correndo contra o tempo para corrigir esses erros de 2023. Por que eu falo corrigir esses erros? Em 2023, no início da temporada, o Flamengo, de fato, só realizou uma contratação, que foi a questão do Gerson, que só teve basicamente essa reposição. Diferente dessa temporada, em 2024, o Flamengo já quer chegar com mais contratações, com mais reposições e reforçar o elenco de maneira geral. Tanto que dessas 2 contratações, uma já está acertada e a outra muito bem encaminhada, que a gente vai falar aqui, De La Cruz e Léo Ortiz. Em 2023, nessa temporada, o Flamengo só havia contratado o Gerson, né, do Olympique de Marseille. Tanto que eu vi uma imagem, né, mostrando que o Flamengo tem as 6 contratações mais caras do futebol brasileiro. Então, mostra o nosso poderio financeiro dessas últimas temporadas. O primeiro colocado é justamente o Gerson, como eu pontuei. O Flamengo investiu 92 milhões de reais, e mais um motivo da gente continuar sempre cobrando, né, o Gerson aguerrido, um Gerson que brigue, um Gerson que jogue bem, porque o seu custo foi altíssimo. A segunda compra foi o Pedro, 87, que o Flamengo ainda está pagando. Everton Cebolinha, 87, também foi parcelado. De La Cruz, que vai ser à vista, né, 79 a 80 milhões. Gabigol, o quinto, com 78. E Arrascaeta, com 63 milhões. Então, o Flamengo tem aí as 6 maiores contratações. Foi um dinheiro e tanto
investido para essa chegada de jogadores. Dentre todos os nomes que eu pontuei aqui, um deles é à vista, que é o De La Cruz. O GE confirmou uma notícia que a gente falou um pouquinho na sexta-feira, né? Quem acompanha a nossa rede social, a gente informou lá também que o Flamengo já tinha praticamente cravado esse acerto. Então, o jogador meia aí de 26 anos vai fazer a sua última partida pelo River Plate, sexta-feira agora, na final, né, da Liga ali dos Troféus, e ele vai fazer seu último jogo contra o Rosário Central. Lembrando que nesse sábado, Marcos Braz teve uma reunião, segundo o GE, de mais de 6 horas, juntamente com alguns representantes do staff do jogador, porque ainda existia uma pendência. E essa pendência não era com o River. Com o River não tem conversa, com o River não tem negociação. Com o River, a gente já falou, chega, paga a multa e tchau. É isso, tá? Então, com o River não tem novelas e enrolas. A maior pendência do Flamengo era justamente com o seu empresário, e todas as pendências que tinham foi superada no Uruguai nesse final de semana. Aquela diferença, né, de valores contratuais, aquela diferença da multa para o exterior, caso ele receba uma proposta daqui 1, 2 ou 3 temporadas. Então, isso conseguiu ali ser alinhado e o Flamengo já fechou o contrato. Ainda não foi oficializado, porque o Flamengo vai repassar o valor para ser pago, né, da multa de 16 milhões de dólares, e também porque a gente sabe que a janela de transferências ela abre dia 11 de janeiro, mas o Flamengo deve fazer o anúncio no período de Natal para justamente dar esse presentaço para a nação rubro-negra. Outro presente em dose dupla que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, juntamente com toda a diretoria, quer oferecer nesse final de ano é a questão do Léo Ortiz. Está muito próximo de ser fechado, ainda não foi fechado, diferente do De La Cruz, mas está bem próximo. E o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, já tem inclusive preparado o material para anunciar também o zagueiro, tá? Tanto porque o zagueiro, mesmo em férias lá em Nova York, está participando ativamente, já demonstrou em diversas oportunidades a vontade de jogar na Gávea, a vontade de jogar pelo manto, né, rubro-negro. Possui também, obviamente, o Flamengo uma boa relação com a diretoria do Red Bull Bragantino, e o Flamengo se mantém confiante. O zagueiro já deu prioridade, colocou inclusive sondagens do Galatasaray e de outros clubes na geladeira, porque a prioridade é o Flamengo, e a gente sabe que os valores aí, detalhes, estão sendo acertados, então em breve também já deve ser oficializado, tá? E um outro nome que o Flamengo ainda não fez proposta, porque estava esperando uma sinalização positiva, e segundo o Júlio Miguel Neto, essa sinalização positiva aconteceu, é referente ao Gustavo Scarpa, tá? O Nottingham Forest já estipulou um valor de venda para o jogador. Esse valor está na casa dos 6 milhões de euros, que vai dar cerca de 32 milhões de reais na cotação, obviamente, atual, para liberar o atleta para qualquer outra equipe, né? O Atlético Mineiro recentemente havia feito uma proposta de 4,5 e o Nottingham recusou, mas eles deixaram claro que podem até aceitar uma proposta inferior, dependendo ali de como funcione, né, os acordos entre linhas. Hoje em dia, há um otimismo muito grande do Flamengo para fechar essa contratação. Tá? A maior preocupação do Flamengo é com relação à Copa América, porque De La Cruz é convocado, Arrascaeta é convocado, o Eric Pulgar é convocado. Então, o Flamengo queria o Gustavo Scarpa justamente para ser essa reposição. Ele, Gerson e Everton Ribeiro, por exemplo, né, para ter um outro nome para fazer esse meio de campo durante o período da Copa América. O Nottingham Forest, segundo o Matheus Leal, já está totalmente flexível, não deve dificultar a possibilidade de negociação. O Flamengo deve enviar, segundo o Júlio, também uma proposta, né, para a equipe, para tentar a aquisição do Gustavo Scarpa. O Flamengo até cogitou um empréstimo de 1 ano, só que o Tite, né, solicitou a contratação do atleta. Então, assim, o Flamengo pretende, né, fazer uma oferta na casa dos 5 milhões de euros, não 6 que eles querem, mas os 5 aí para ver se dá para iniciar o bate-papo, né, as negociações. E o Scarpa hoje, com a sinalização positiva, ele vê que há sim uma possibilidade real de voltar para o futebol brasileiro. Hoje em dia, ainda existe um empecilho, que é a questão dos seus familiares. Nesse momento, seus familiares é contra ao retorno ao Brasil nessa atual conjuntura, então ainda vai precisar desse processo de convencimento. Falando sobre jogadores convocáveis, já que eu citei o Eric Pulgar, eu já pego o gancho de uma coisa para outra e já passo também a notícia para vocês, tá? Assim como a gente sonda jogadores do mercado,
tem jogadores do Flamengo também que normalmente são monitorados. E o caso nessa janela também é do volante Eric Pulgar, que entrou na lista de algumas equipes da Itália. O Júlio, né, até trouxe a notícia que o Flamengo vai tentar manter o Eric Pulgar de todas as formas e que vai tentar, inclusive, uma renovação do seu vínculo que vai até dezembro de 2025. A ideia da diretoria não é só dar uma extensão de contrato, mas aumentar a sua multa rescisória e o salário também dar aquela valorizada para não ter risco dele sair para o mercado europeu. Mesmo diante de tudo isso, o Eric Pulgar está ciente da sua valorização, ele não tem intenção de sair do Flamengo. A diretoria do Flamengo primeiro está buscando concretizar os reforços para depois pensar em renovações, mas o Eric Pulgar está na pauta, ainda mais sabendo de interesses de clubes italianos, ele que veio inclusive da Fiorentina, que é um clube italiano, né? O Flamengo já tem esse interesse, o Eric Pulgar, então após a janela, né, se fechar no quesito de contratações, o Flamengo vai se movimentar para renovações e para se amparar contratualmente alguns jogadores que estão aí bem assediados de maneira geral. E o Pedrinho, a gente fala sobre a saída do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio, mas o Pedrinho também, depois da conquista do Brasileirão Sub-20, ele inclusive é mais um jogador da base que se despede. Ele optou, né, por não estender o vínculo com o Flamengo, deixou o Flamengo para ir para os Estados Unidos, para o Michigan Texas, que é uma equipe ali da terceira divisão americana, e nessa transação ele firmou um contrato de 1 ano, tendo a opção de renovação até o fim de 2025. Então, independente, obviamente, dos interesses do jogador, o Flamengo, na verdade, né, não teve tanto interesse em estender seu vínculo, independente também da vontade do Flamengo. A gente deseja toda sorte para o atleta, a gente deseja que ele tenha muito sucesso, né? Ele que é um cara que foi muito bem, Pedrinho, Peterson, a garotada, foi muito bem nesse sub-20 que o Flamengo foi campeão. Então a gente vai aguardando o desfecho final das próximas negociações, tá bom, galera? Abraço para vocês, deixa o like, amassa o like, se inscreva. Amanhã 11h40 estou aqui ao vivo, espero todos vocês. Saudações, um ótimo domingo para todos.